Você sabia que o protestantismo no Brasil não começou com missionários americanos, mas com um decreto imperial? Essa é a continuação da nossa série falando sobre o protestantismo no Brasil. Se você não viu o vídeo anterior, ele é muito interessante, eu te recomendo você dar uma olhada nele depois desse vídeo daqui. Em 1824, apenas 2 anos após a independência, Dom Pedro I assinou um decreto que mudaria silenciosamente o futuro religioso do Brasil: o apoio oficial à imigração alemã. O objetivo desse decreto, irmãos, não era religioso, era econômico, político e estratégico. Mas, sem perceber, o Império abriu uma porta, e junto com ela, Bíblias em alemão, hinos luteranos, cultos domésticos e uma fé que sobreviveria à margem da lei. Essa é a história dos primeiros protestantes evangélicos no Brasil, uma história de silêncio, resistência, adaptação e perseverança. Para entender os desafios desses primeiros protestantes, precisamos compreender o Brasil do início do século XIX. Na Constituição de 1824, o catolicismo romano era a religião oficial do Império, como a gente já falou. Outras religiões eram toleradas, mas somente em cultos privados. Igrejas não católicas não podiam ter aparência de templo. Não havia sinos, torres, fachadas públicas, proselitismos. Ou seja, eles não podiam nem evangelizar outras pessoas, não podiam buscar a conversão dessas pessoas. Eles só tinham permissão de viver a sua própria religião. O decreto de Dom Pedro I, de 1824, mostra que o Brasil tinha um problema urgente. O Brasil era imenso, mas era pouco povoado. E eles dependiam de trabalho escravizado, fronteiras frágeis, especialmente no sul do Brasil. A solução que foi pensada na época foi a imigração europeia, e aí que entram os alemães, que eram vistos como trabalhadores disciplinados, agricultores experientes, famílias estáveis, aliados estratégicos para branquear e civilizar o território. Isso mesmo. Essa era a ideia da época. As principais colônias iniciais são São Leopoldo, regiões do sul, depois Santa Catarina e Paraná. Mas calma lá que havia um detalhe. Grande parte desses alemães que estavam sendo atraídos para o Brasil eram protestantes, principalmente luteranos. Com a vinda dessas famílias para cá, o protestantismo, querendo ou não, acabou sendo disseminado. Ser protestante naquela época era viver em contradição constante, porque era permitido por lei, mas era restrito pela prática. Os protestantes não podiam evangelizar publicamente, não podiam construir templos visíveis, não tinham reconhecimento civil pleno. Casamentos não católicos não tinham valor legal. Batismos não eram reconhecidos oficialmente. Muitos eram obrigados a registrar filhos como ilegítimos, recorrer à Igreja Católica para atos civis, por exemplo, e viver a sua fé dentro de casa, retraídos e, muitas vezes, com medo. Mas sabe que isso não foi de todo ruim, irmãos? Aqui está um ponto central e pouco falado. A casa dos brasileiros naquela época acabou virando pequenos templos. Os cultos aconteciam. Eles aconteciam na sala, ao redor da mesa, com a Bíblia aberta, mesmo que com pouco acesso à Bíblia, mas haviam Bíblias. Salmos cantados sem instrumentos, leitura catequética, orações longas. O pai geralmente lia as Escrituras, ensinava o catecismo,
conduzia à devoção da família. Isso moldou um protestantismo muito familiar no Brasil, disciplinado, centrado na palavra, sem espetáculo. Esse era o perfil das igrejas históricas que vieram para o Brasil nos primeiros momentos. Luteranos, que eram luteranos alemães, foram os primeiros grupos protestantes organizados no Brasil. Eles tinham características que foram marcantes para a época e que se difundiram durante a história brasileira. Cultos simples, forte uso do catecismo de Lutero, ênfase na educação, ênfase em escolas comunitárias, e tudo isso ajudou a desenvolver a educação nacional. Mas, ainda assim, muitos vieram sem pastores. Isso gerou alguns problemas. Por exemplo, leigos começaram a liderar grupos de cristãos. Improvisação litúrgica. Muitos começaram a criar suas próprias liturgias. E ainda outro agravante foram longos períodos sem ceia ou até mesmo sem batismos. Então esses foram grandes desafios dos primeiros cristãos protestantes brasileiros. Bom, mas nessa lista não fica apenas os luteranos. Havia também suíços, alguns alemães reformados e calvinistas isolados, que eram minoria e acabaram ficando dispersos no Brasil daquela época. Diferente de outros países, irmãos, no Brasil, os primeiros protestantes não eram a elite urbana. Eles eram formados principalmente pelo povo da roça, pessoas simples, que estavam sendo ali, de certa forma, tragas para o Brasil, e outras que foram ganhas posteriormente, quando as leis se afrouxaram, e fez com que a comunidade protestante vivesse à margem da sociedade real daquela época, uma sociedade católica, uma sociedade restrita e que muitas vezes era preconceituosa com essa nova religião que surgia em território nacional. Eles eram muitas vezes camponeses, artesãos, agricultores, famílias pobres, colonos rurais, que ao acreditarem no Evangelho tentavam viver da sua forma, da sua melhor maneira, como eles entendiam, para tentar prosperar aquela fé que havia aparecido em seu coração através do Evangelho. Por mais que essas pessoas elas não tivessem instrução formal, elas tinham uma forte ética do trabalho. Eles também tinham leitura bíblica constante e tinham uma organização comunitária. Isso explica por que o protestantismo demorou a ganhar visibilidade nacional. Naquela época, irmãos, ir à igreja não era uma coisa só de domingo, já que eram cultos em casas, então isso era uma prática constante. E as pessoas que iam à igreja não eram pessoas individuais, mas eram práticas de famílias inteiras. Crianças aprendiam o catecismo, idosos cantavam salmos, e a fé era vivida no cotidiano. A igreja não competia com a vida, mas ela organizava a vida. Pode parecer romântico falar isso sobre o protestantismo no Brasil, mas a verdade é que a perseguição e a restrição em solos brasileiros fez com que essa prática ficasse muito mais sincera do que em tempos atuais, pois não era uma questão apenas de aparência, mas uma questão de vida, de cotidiano e de prática. A liturgia dos cultos era muito simples, irmãos, pois eram crentes de roça, crentes simples, que andavam na simplicidade, muitos deles leigos, mas que buscavam sinceramente a palavra de Deus. Havia leitura bíblica, havia tentativas de exposição do texto, salmos, oração longa, havia silêncio reverente. Não havia ali altares, nem muito menos imagens, procissões e festividades públicas, lembrando que isso foi uma das causas do estranhamento entre católicos, que era a religião nacional. Uma fé sem imagens parecia vazia. Esses cristãos já não tinham templos, já não tinham ambientes destinados apenas para os cultos e também não usavam imagens em seus cultos. Então isso trazia uma estranheza, parecia algo novo e distante de fazer sucesso em solo brasileiro.
Mas é importante notar, irmãos, que essa história ela não fica assim. Esse foi apenas o início, mas com o tempo começaram a chegar pastores enviados principalmente da Alemanha, ministros pagos pelas próprias comunidades, líderes formados localmente. Então começou a crescer o desenvolvimento protestante. Nomes menos conhecidos, mas fundamentais, foram os pastores colonos, os educadores, que se tornaram professores de escolas comunitárias aqui no Brasil e ajudaram a disseminar o Evangelho. Eles não fundaram grandes igrejas, mas trabalharam de forma que isso criou raízes profundas. Em outras palavras, o protestantismo no Brasil, ele avançou sem cruzadas, sem imposição, sem um apoio estatal e sem visibilidade. Mas ele avançou porque alcançou escolas, e não só alcançou, mas criou escolas, ele alfabetizou, formou comunidades, transmitiu fé aos filhos. E isso foi muito importante. Quando, no fim do século XIX, chegaram muito mais reforços, e aqui os presbiterianos, batistas, metodistas e missionários americanos, que você pode esperar que haverão vídeos sobre esses momentos da história que foram muito inspiradores. Quando esses protestantes chegaram, quando esse reforço chegou ao Brasil, o solo já estava preparado. Já havia um povo com sede do Evangelho, já havia um povo com desejo de organização, já havia um povo com sede de instituições, com recursos para realmente efetuar a prática do trabalho aqui no Brasil. O decreto de 1824, irmãos, ele não pretendia mudar a fé do país, mas ele abriu uma brecha histórica, criou precedentes de tolerância e mostrou que o Brasil não era religiosamente homogêneo. Na minha opinião, os primeiros protestantes do Brasil, embora não tivessem uma grande base sólida, mas eles tinham Bíblia, eles tinham família, eles tinham perseverança e consciência. E foi assim, em casas simples, que começou uma história que hoje reúne milhões de brasileiros. Antes dos púlpitos lotados, houve mesas de madeira, salmos baixos e fé resistente. E aí, você está gostando dessa série sobre o cristianismo no Brasil? Então continua conosco, se inscreve nesse canal, porque nós vamos continuar fazendo vídeos, hein? E agora eu pretendo entrar em uma parte mais atual do protestantismo. Que Deus abençoe vocês e também considere se tornar um membro do canal Teologia para nos ajudar a continuar com esse trabalho. E até o próximo vídeo.